Olá, queridos e amados irmãos. Neste vídeo de hoje estaremos falando sobre os críticos da CCB. Este será o nosso assunto de hoje, tá? Logo após a vinheta. A paz de Deus, amados irmãos. O meu nome é Suzana, para quem não me conhece. Sejam todos bem-vindos neste canal Superação e Determinação. Hoje estaremos falando sobre os críticos, da CCB. No meio do povo de Deus, eu quero aqui começar explicando, tem o joio e tem o trigo. A maioria é o joio, né? E, como eu já disse nos meus vídeos anteriores, até peço para que vocês deem uma olhada, o joio é maioria no ministério, no meio da Irmandade. E eu penso comigo, creio eu, que em todos os outros ministérios acontece da mesma forma, né? Pois é, mas vamos voltar aqui nos críticos, né? Todos eles já foram um dia membro da CCB, mas por algum motivo eles se desligaram da fé, não servem mais a Deus nessa denominação. Mas pelo que eu pude estar observando, eu andei vendo uns canais, né, de pessoas que são críticos da CCB, eles não servem mais a Deus nesse ministério, mas eles não conseguiram se desligar deste meio, né, vamos dizer assim, porque eles passam a vida investigando, procurando defeito e atacando, alguns deles atacam, né, a congregação, assim, o ministério, outros atacam às vezes até os membros, né, e aí assim por diante, né. Tem um deles que é até útil, né, porque tem alguns deles, né, que são úteis, que eles passam as notícias pra gente, né, as coisas às vezes que a gente não pode estar sabendo, eles têm a informação. Alguns deles, eles têm, como diz eles mesmos, eles têm contato lá dentro, né, e que eu acho uma traição isso, né, mas é até bom de uma certa forma que ele tenha essas informações e passa pra gente, a gente acaba sabendo. Mesmo vendo até assim, não apreciando muito da forma como que ele trata as pessoas, a forma, o modo dele ser, né? Não tem boas maneiras, né? Ele chama as pessoas por apelidos, maltrata as pessoas e assim por diante, né? Então eu não acho conveniente, né, esse modo dele ser. Mas enfim, de alguma maneira é útil, né? Acaba sendo útil um pouco, né? Mas tem outros que eles realmente, além de eles passar a vida perseguir, eles falam da CCB, assim como toda a denominação, o ministério, tem o joio lá para prejudicar o trigo, né? Assim também tem na CCB. E eu não vou negar que eu também critico muitas vezes. Quando fazem alguma coisa errada, eu fico sabendo, eu falo também, falo mesmo. Inclusive é o que eu mais faço, eu acho, né? Eu sou membro dentro da CCB e eu faço bastante isso. Porque a gente tem que falar mesmo, só que esse pessoal aí, eles não são mais membros, só que eles não conseguiram realmente se desligar, né? Eles guardam no seu coração uma mágoa, um rancor. Eu acho comigo assim que alguns deles já deixou claro que ele gostaria de ter um ministério, né, na igreja, ser ali participar do ministério, né, um ancião, né, alguma coisa assim, mais ou menos dessa forma. E não conseguiu, ficou irado e deixou, né, a congregação. E passa a vida agora a perseguir. De alguma maneira ele não conseguiu se libertar, né, não conseguiu se livrar. Tem muita gente que deixa a congregação e leva suas vidas em paz, sem perseguir ninguém. E até defendem, né? Porque tem temor de Deus, assim, eles defendem, eles sabem, eles reconhecem que foram eles que erraram, né? Não foi o ministério, não foi um irmão, outra irmã, coisas assim.
Foi a própria pessoa que errou. A pessoa carrega a sua culpa, né? Assume a responsabilidade dos seus erros, né? É uma pessoa que merece bastante admiração da minha parte, eu admiro. Porque esses críticos da CCB, essas pessoas que não conseguiram permanecer e saíram, né? Deixaram o caminho da fé, né? Largaram sua fé, e agora levam a vida perseguindo, tiram o tempo todinho da sua vida só para perseguir a, a obra de Deus. Eu sei que no meio delas, da obra de Deus, tem a maioria joio que danifica, né? Tenta ali sufocar o trigo, né? Mas quando eu defendo a CCB, eu estou defendendo o trigo, tá? O joio eu não estou defendendo. Eu sei que eles são, como diz a palavra, eles são falsos, né? Eles foram colocados pelo inimigo, né? Está escrito na palavra, o joio foi colocado no meio, né? Da plantação do trigo, ele foi colocado pelo inimigo. Então eu sei que eles estão lá para trabalho do inimigo. Então eles estão lá para fazer mal à obra. E eles são maioria. Então, só de eu falar isso, eu já estou falando claramente, né? Quem é maioria, né, no ministério? Quem é que manda em tudo, né? É a maioria, né? Assim, o jeito de dizer maioria, porque, na verdade, quem tem o domínio são lá 200 e poucos mais velhos que domina, né? E, na verdade, quem manda mesmo é ali uma meia dúzia que dá a última palavra, né? As últimas palavras é uma meia dúzia de homens que resolvem toda a situação e a última palavra é a deles e todo mundo obedece, né? Eu critico essa parte porque é verdade, né? Só que eu sou membro, né, da igreja. Todo mundo tem um livre-arbítrio para falar sobre o que quiser. Só que eu estou aqui comentando sobre os críticos para mim dizer assim, o que eu acho deles. Eu acho que eles não conseguiram largar, né? E aí eles arrumaram o modo de vida deles, sobreviver criticando a congregação cristã. É o jeito deles que eles acharam, né? Eles não conseguiram se desligar de verdade. É achar outro meio de vida para eles, outra coisa. Eles têm dentro de si uma grande revolta, uma mágoa muito grande que eles têm. Uns querem passar informação, as informações até são bastante assim, valiosas, né? Umas coisas assim que a gente percebe que não tem ira, não tem mágoa, não tem essas coisas. Mas uns outros são terrivelmente, eles são muito palavras assim mal, eles incitam ali os seus inscritos a falar cada coisa nos seus comentários. As pessoas falam cada coisa terrível, né, nos seus comentários. Tem um outro que ele é impagável, como diz, ele é terrível. Eu não assisto, eu já assisti há um tempo atrás já o vídeo dele, mas não assisto mais de jeito nenhum, porque é só para passar nervoso, né? Porque como que eu vou ficar feliz vendo aquela pessoa lá falando cada coisa que não procede, né? Ele fala coisa que não procede, um monte de mentira, né? E aí coloca ali os escritos deles que também deve ser igual a ele, né? Semelhante a ele, tanto que admira o que ele faz, né? Porque deve que tem o mesmo sentimento que ele. Sentimento de amargura, né? Rancor, amargura, todas essas coisas ruins. Então, eu acho muito triste. Um dia, eu deixei a congregação, quando eu tinha 13 anos para 14, eu deixei a congregação, fiquei muitos anos sem voltar para a congregação. Eu ia de vez em quando lá, porque meus pais são crentes desde muitos anos antes de eu nascer, né? Mas só que não, assim, para participar, não era, né? Eu ia só de vez em quando. E aí eu só voltei quando Deus me trouxe, né? Assim, por misericórdia de Deus, eu acho que eu já falei em algum vídeo meu, que eu até peço que vocês assistam, né? Que eu estava em coma, né? Fiquei muito doente em coma, e em coma o Senhor Deus enviou um anjo e me falou, né? Que eu ia viver, não ia morrer. Eu estava assim, por aparelhos, né? Estava bem ruim mesmo. E não tinha esperança de vida. Mas aí Deus enviou um anjo e me falou que eu ia viver, mas eu ia viver somente para servir a Deus. Quando eu fiquei boa, que eu acordei do coma, que eu voltei para casa, demorei um tanto de dias, né, para voltar a andar, voltar a falar. Mas assim que eu me recuperei, mais ou menos, eu já fui procurar uma igreja. Só que eu não quis voltar para a congregação. Não sei se era orgulho, não sei se era medo, né?
Porque o inimigo coloca essas coisas na cabeça da gente, né? Ai, todo mundo vai olhar para você, vai cochichar, e a gente fica um pouco assim, meio com medo, né? Mas, e aí eu andei frequentando outras igrejas, né? E frequentei até bastante meses outra denominação que se assemelhei um pouco assim com a doutrina da congregação, passei bastante tempo lá até, mas assim, em revelação, o Senhor Deus me mostrou que não era lá o meu lugar, mostrou o lugar onde eu deveria ficar, e aí eu encarei, eu estava com medo, não vou negar, mas eu encarei, a primeira vez foi difícil, eu fiquei com medo, mas eu voltei, e aí com o passar de alguns anos, o Senhor Deus me fez a obra, né, no meu coração. E aqui estou firme e forte. Teria motivos, né, para, se eu fosse achar motivo, razão, eu teria motivo para poder falar mal do ministério daquela época, né, e até de hoje. A gente sempre, os homens erram, o homem erra, o único que é perfeito é Deus. Só que sobre o motivo de eu não ter ficado durante a minha vida, a vida que eu passei longe da igreja, a culpa é minha, não é deles. Né? Foi uma coisa que é responsabilidade minha. Né? Se eu ficar colocando todos os meus erros, culpar alguém pelos meus erros, eu não sei o que será de mim se isso continuar assim. Se eu fosse assim, graças a Deus eu não sou. Talvez eu já tenha sido há algum tempo, né? Mas louvado seja Deus, eu não sou. Mas isso que importa. Né? Eu penso que a gente só começa a ser livre quando a gente assume seus erros. A gente só começa a aprender quando a gente assume que errou e não quer errar mais. Né? Eu errei o dia que eu parei de congregar, eu errei aquele dia. Né? Apesar que eu era uma criança, né? Eu era uma criança, né? Mas eu deixei de congregar e não quis mais. E passei muitos anos, tive a família toda fora da igreja. Depois eu voltei, depois que a minha família já estava praticamente já tudo grandinho já, meus filhos e tudo mais. Aí, mas o caso que eu quero falar é sobre esse negócio de criticar a igreja. O ministério, a irmandade, todo mundo tem defeito. Não só na CCB, como em todas as outras igrejas, todo mundo tem defeito, todo mundo é ser humano, todo mundo erra. E se a pessoa ficar falando, eu não vou congregar por causa do que o irmão faz isso, aquela irmã faz aquilo, porque o pastor é assim, porque e tal, porque o cooperador é assim, porque ele fala assim, porque o ancião fez isso, fez aquilo outro. A gente está aqui neste mundo que nós está aqui, nós viemos aqui para cumprir a nossa missão, lutar contra o inferno. Quando eu digo inferno, é contra os demônios, tá? A gente fala inferno. E o próprio Satanás. Aí a gente chama todo mundo lá de inferno. Então a gente veio aqui para lutar contra o inferno, né? E vencer eles, né? Vencer o pecado, servir a Deus, praticar obras de vida, né? Frutos de amor, né? Purificar nossa alma e voltar para casa, que é lá no céu. Então essas picuinhas de ficar falando mal de um, de outro, assim, coisas que não procede, porque a maioria das coisas, às vezes uma coisa procede, que às vezes uma coisa que tem nesse meio desse pessoal que critica, algumas coisas que eles falam é verdade, né? É até bom a gente estar de vez em quando observando, porque alguma vez aparece alguma notícia que é verdade, mas na maioria delas é mentira, não procede, são apenas eles levantam aquele alvoroço assim para obter audiência, né, visualização, né, e aquele bate-papo, aquela conversação, aquelas, aqueles mexericos, vou falar assim, né, no, no, ali nos comentários, né, é a minha opinião, né, e cada um tem a sua, é o que eu acho, eu creio que a maioria das pessoas que servem a Deus na CCB acha a mesma coisa. É revolta, são revoltados, e bem aqui na Bíblia está escrito, tá? O pecado, o pecado de revolta, ele é o mesmo que o pecado de feitiçaria, tá? Ele é considerado o mesmo tipo de pecado, o pecado de revolta, de a pessoa tá fazendo revolução, revolta, né? Essas coisas assim que esse povo faz, revolta e tudo esse tipo contrário de sentimento ruim
incita outras pessoas ao erro, né, ao pecado também, porque ali eles falam aquelas coisas, outras pessoas ali nos comentários vai ficar falando também, falando coisa absurda contra o povo de Deus e contra os membros, né, coloca cada apelido feio nos membros, e esse pecado é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria, tá? Quando chegar o julgamento vai ser julgado como se fosse a mesma coisa, né? Além de ter pecado de ter deixado Deus, ainda está passando a vida a falar mal do povo de Deus, ainda comete esse pecado que é como se fosse a feitiçaria. Então essas pessoas, se não se endireitar, vai ter complicação no dia, né, do juízo, o dia de se encontrar com o mestre, vai ter um grande, assim, vai ter uma complicação, né, como que vai se explicar para o Senhor, né, essas coisas. Porque onde que ficou a mansidão, a humildade, né? O Senhor Jesus disse, né? Seja como eu, né? Manso e humilde de coração, né? Como que a pessoa vai se explicar, né, para o Senhor? Cadê a mansidão? Cadê a humildade, né? Porque a pessoa fica triste porque não conseguiu alguma coisa que queria, ou porque não conseguiu permanecer, a pessoa assumir que errou e querer insistir, né? Ele querer levantar, ele caiu, mas ele querer levantar, né? Humildemente, buscando de Deus força, fé, né? Buscando de Deus tudo que ele precisa para poder levantar. O Senhor Deus dá a mão para ele e levanta ele, porque ninguém levanta sozinho mesmo. Isso aí eu já logo digo que ninguém levanta só. Mas a pessoa tirar a vida para poder detonar o povo de Deus, falar cada coisa que dá tristeza de ver. Mas eu acho que já falei, né? O que eu penso deles, o que eles são, e todo mundo sabe quem são eles, né? Quem vê esse vídeo vai saber de quem eu estou falando, de cada um deles, tá? E eu não quero não quero contato com esse povo. Eu até, inclusive, teve um tempo que eu era inscrita no canal porque eu queria descobrir algumas coisas, eu queria saber como eles eram, né? Porque a gente não pode nunca falar de uma coisa se a gente não souber como é. Como que eu vou falar, essa pessoa ele é assim, assim, assim. Se eu não souber, como que eu vou poder falar, né? Eu só posso falar de uma coisa se eu saber, né? Então é assim que eu digo. São pessoas revoltadas, né? Pessoas, não são todos, tá? Tô falando de uma parte. Tem uma parte que não vale a pena nem comentar, porque é tão de baixo calão, assim, tão insignificante que não vale a pena nem comentar. Embora tenha muitos seguidores que devem ter o mesmo pensamento que ele, e sinceramente é uma coisa muito terrível. É muito triste, né? Na verdade, muito triste mesmo. Espero que um dia Deus abra os olhos dele para ele poder cair na real, né? E ver que está indo por um caminho muito triste, muito feio esse caminho que ele está indo. Enfim, falei aqui do que eu acho dos críticos da CCB, né? Eu também critico a CCB, porque quando precisar eu critico, né? Porque eu tô aqui para falar o que precisar falar, eu falo, né? Eu não vou tapar o sol com a peneira e eu não tenho medo, porque eu não tenho que temer a nada nem ninguém, não tenho motivo para isso. Mas ganhar a vida como eles fazem, né? Eles ganhar a vida deles, tirou o motivo deles viver é perseguir a congregação, né? O ministério da CCB. O ministério da CCB, quando eu falo ministério da CCB, eu quero dizer aquele povo, entendeu? Tem o ministério da igreja tal, aquele ministério tal, outro ministério, assim por diante, o ministério da CCB. Eles ganham a vida, tiraram todo o tempo da sua vida para criticar e para procurar, né, os erros, né, dos membros do ministério e assim por diante. Então eu peço para vocês que compartilhem, dê o like, tá? Se inscrevam neste canal. E eu ainda tenho notícias hoje para passar para vocês, notícias verídicas que está acontecendo. Em outro vídeo eu vou passar mais à tarde, porque hoje de manhã o Senhor Deus me fez sentir e está passando essa parte para vocês, tá bom? Beijos no seu coração.